Fala galera, tudo bem com vocês? Eu realmente espero que vocês estejam bem. O motivo de eu gravar esse vídeo hoje é que eu estou fazendo uma série muito bacana sobre os 3 pilares da corrupção com ênfase nos partidos políticos, ou seja, fundo partidário, cargos comissionados, candidatos fantoches, como que tudo isso culmina em fazer o mal para a população brasileira, o mal para toda essa campanha política muito mal elaborada e com gastos excessivos que só trazem prejuízos aos cofres públicos e à população. Então assista aí, nós vamos dividir em 3 partes, acompanhe. No vídeo de hoje falaremos sobre o fundo partidário e o fundo eleitoral. Este tema foi muito discutido por conta da pandemia que estamos vivendo do Covid-19. Foi muito discutido se deveríamos destinar as verbas do fundo partidário e do fundo eleitoral para enfrentamento desse combate à pandemia ou não. E por incrível que pareça, os nossos deputados votaram para que não. Então o fundo eleitoral como o fundo partidário estão mantidos e serão destinados a todos os partidos para financiamento de campanha neste ano de 2020. Pois é. O grande lance aqui é fazer com que nós possamos juntos refletir e entender se é ético, se é moral, se faz sentido ou não manter esse fundo. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: hoje existe um fundo público de financiamento de campanha. Anteriormente existia o fundo privado. Em 2017, esse fundo privado ele foi extinto, exatamente porque nós tínhamos muitos casos de corrupção atrelados a empresas privadas que financiavam campanhas, como por exemplo o uso da Odebrecht. O Odebrecht sempre financiou campanhas tanto para o governo do PT quanto para o governo do PSDB. E isso chamava muita atenção das pessoas. Por que alguma empresa, será que era por mera ideologia? Por que será que uma empresa financiava a campanha tanto do candidato A quanto do candidato B, que eram extremas oposições? A resposta veio logo depois. A ideia era, independente de quem ganhar, a empresa financiou a campanha e lá na frente cobraria alguma coisa por isso. Dito e feito, foi o que nós todos vimos. Então, depois de diversas investigações, diversas análises, foi visto que o fundo privado incentivava muito mais a corrupção, porque empresas financiavam campanhas e depois tiravam algum proveito disso. Então, em função disso, foi extinto o fundo privado e passou a ser proposto o fundo público. Esse fundo público foi separado entre o fundo partidário e o fundo eleitoral, sendo o fundo partidário anual de R$1 bilhão dividido para todos os partidos. Este valor ele é destinado de acordo com o número de deputados federais eleitos. Então o partido que mais tem deputado federal eleito é proporcionalmente o partido que mais recebe fundo partidário. Esse fundo partidário anual ele existe exatamente para que os partidos possam se manter. Então pagar todas as suas despesas com pessoal, com diretório, com papelaria, com carro, ou seja, tudo que um partido político precisa durante a sua gestão, durante o seu ano, é financiado com esse dinheiro. E de onde vem esse dinheiro do fundo partidário? Ele vem exatamente da dotação orçamentária, ou seja, vem dos impostos que eu e você pagamos, vem também de multas e penalidades. Quando você não vota, está em outro estado, outra cidade e não pode votar, este valor que você paga da multa ali, que parece pequenininho, vai acumulando de milhares e milhares de brasileiros e se torna um valor alto, juntamente com a dotação orçamentária, ou seja, os impostos que nós pagamos vão para esses fundos financiar campanha. Isso é o fundo partidário. Anualmente, todos os partidos recebem, então, esse 1 bilhão. Já o fundo eleitoral, que vem sendo muito discutido porque o presidente Jair Messias Bolsonaro aumentou esse fundo agora, no ano passado, ele foi para R$2 bilhões. O que esse fundo eleitoral compete e como que ele se correlaciona com o fundo partidário? O fundo partidário é 1 bilhão por ano. Já o fundo eleitoral, ele entende que nos anos eleitorais, os partidos terão mais custos, visto que tem as eleições. Então, ele destina 2 bilhões. Isso significa que, em anos de eleição, como esse ano que estamos vivendo, 2020, os partidos terão fundo eleitoral e fundo partidário juntos. Somados são 3 bilhões de reais destinados a financiamentos de campanha. Caraca, Diego, é muito dinheiro, 3 bilhões. Será que realmente é necessário 3 bilhões para eleições municipais? Eu particularmente acredito que não, visto que são eleições municipais. Cidades como Santo André, Mauá, Rio Grande da Serra, são cidades que não são tão grandes. Entendo que uma campanha bem feita, com aproximação, com diálogo, com boas propostas, com grupos incentivadores, pode ser feita meramente com um valor muito menos quanto esses valores de fundo partidário. Então não necessitaria de um uso de tanto dinheiro público, pagos de impostos que poderiam ser alocados em áreas muito mais importantes para financiar a campanha. Não sei se vocês concordam, mas essa é a minha opinião. E o outro lado de tudo isso que me deixa mais chateado, mas também indignado, é como é gasto esse dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral em ano de campanha. Não sei se você já reparou, mas por aí tem diversos adesivos nos carros das pessoas, tem outdoor espalhado pela cidade, tem prédios que são locados para serem escritórios políticos, tem pessoas que são pagas para ficar com faixas nas ruas, e no dia da eleição, então, nem se fala. São diversos santinhos, banners, panfletos, uma série de coisas que sujam as ruas, acabam atrapalhando toda a parte visual da nossa cidade,
exatamente aumentando cada vez mais resíduos, fazendo a cidade ficar poluída e suja, e todo esse dinheiro entrando pelo ralo. É isso mesmo, 3 bilhões de reais dos fundos partidários, dos fundos eleitorais, são destinados para contratar todas estas coisas para as campanhas, que no final acabam simplesmente indo para a lata do lixo. As pessoas que trabalham nas campanhas descartam, jogam em bueiros, depois causam enchente, ou seja, todo esse dinheiro vai pelo ralo. Isso se nós não agravarmos ainda mais a discussão e passarmos a analisar as notas fiscais dos serviços prestados. Muitos presidentes de partidos, destes partidos grandes, ou nem mesmo presidentes, mas diretores ou pessoas envolvidas no partido, têm empresas que prestam serviços em ano eleitoral, gráficas, aluguéis de carros de som. Todas essas pessoas recebem dinheiro do fundo partidário e muitas vezes nem executam o serviço. Por exemplo, se alguém do partido é dono de uma fábrica, de uma gráfica que produz toda essa parte de material visual, ele pode muito bem dizer que fabricou, que entregou aquilo, mas nem entregou. E somente colocou dentro do bolso do dono da fábrica todo o dinheiro que deveria ser gasto com a campanha. E depois esse dinheiro é repassado para os próprios envolvidos em toda essa armação. Então fica aqui o meu desafio de fazer com que você reflita sobre o uso de todo esse dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral e se de fato você concorda ou não com o uso. Eu, Diego, não concordo, principalmente numa eleição municipal. Acredito que a eleição municipal deve ser feita com aproximação, apresentação das ideias, diálogo, construção, uso das redes sociais e contra boas propostas não precisa de tanta mídia. A gente sempre vai chegar lá fazendo a coisa certa. E eu sou totalmente contra esse tipo de uso de dinheiro público para essas campanhas que a gente sabe que depois vai pelo ralo. Isso quando não é desviado. E dando sequência à nossa série dos 3 pilares da corrupção com ênfase nos partidos políticos, hoje nós vamos falar sobre cargos comissionados, ou também cargos de confiança como são conhecidos. Esses cargos eles são cargos de livre nomeação e de livre exoneração. O que significa isso? Significa que o prefeito ou chefe da pasta, ou seja, secretário, quando se diz sobre as secretarias municipais, tem o poder de nomear ou também de mandar embora, ou seja, exonerar quem eles quiserem, da maneira que eles quiserem e sem nenhum argumento ou sem nenhuma justificativa. Ou seja, eu posso contratar o João para que ele exerça um cargo em comissão de assessoramento ou direção ou até mesmo de chefia e amanhã eu posso mudar de ideia e falar: João, você não faz mais parte do governo em cargos comissionados, obrigado e tchau. Mas qual é o grande problema dos cargos comissionados? Vou falar de Santo André, por exemplo. Santo André tem mais de 390 cargos em comissão, cargos de confiança, separados entre os secretários, que são cargos de chefia, de direção, e diversos outros cargos separados em assessoramento. Ou seja, são cargos dentro da própria prefeitura, do próprio passo, em cada secretaria. Então, Secretaria de Educação, Saúde, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Obras, todas essas secretarias têm seus funcionários que são concursados, servidores públicos, que prestaram concurso, fizeram a prova, atestaram capacidade para o cargo, e tem os cargos que são os assessores ou diretores daquela secretaria, que estes são nomeados, indicados pelo secretário e pelo prefeito. Em tese, tudo isso está tudo bem. Essas pessoas são nomeadas e elas devem trabalhar ali como qualquer outro. A diferença é, o grande problema dos cargos comissionados é que eles têm sido cada vez mais usados como moeda de troca, quando não nepotismo. O que é nepotismo? Quando você coloca alguém de algum grau familiar seu para exercer um cargo lá na prefeitura, exatamente porque meramente é familiar seu. Então é um presentinho. Por exemplo, meu filho agora ele vai ganhar um cargo de diretor da área da saúde de Santo André, porque ele é meu filho. Isso significa nepotismo. Existe exatamente o grau, depois eu coloco na legenda quais são os graus do nepotismo para que fique mais claro para todo mundo, mas a ideia aqui é mostrar a grande dificuldade de se atestar a capacidade daqueles que exercem cargos em comissão. Quando não só o problema é atestar a capacidade, mas também quando os cargos são utilizados como moeda de troca. Vamos supor que o prefeito, que tem aí cerca de 400 cargos em comissão para nomear na cidade, ele faz acordos com algum vereador. Então vamos supor que o vereador A teve 10 mil votos, uma quantidade de votos consideravelmente alta. Esses votos chamam muita atenção no prefeito quando está no segundo turno ou que vem para uma nova eleição. Quando isso acontece, o prefeito pode chamar esse vereador e dizer: olha, vereador X, os seus votos muito me interessam. Será que você toparia me apoiar? E o vereador diz: sim, eu topo, mas em troca eu quero alguns cargos comissionados da sua gestão. Se você tem 400 cargos comissionados,
eu quero 10. 2 na secretaria tal, 3 na secretaria Y, algum lá nas empresas ligadas ao município, Semasa, cemitério, Santa Casa, nos hospitais, fundação, enfim. Você tem uma série de locais onde você pode alocar essas pessoas em cargos comissionados. Então o prefeito fala, ok, me interessa o apoio do vereador, então vereador, se eu entrar, se você me apoiar, eu vou destinar 10 cargos dos 400 que eu tenho para você colocar quem você quiser. Você me diz o nome e eu nomeio, ok? Ok. O que acontece? Esse vereador apoia o prefeito. E os cargos que ele prometeu para este vereador, ele cumpre e entrega esses 10 cargos. Este vereador coloca essas 10 pessoas que muitas vezes não têm nenhuma capacidade de exercer aquela atividade dentro da prefeitura, o que traz ineficiência para a máquina pública. Ou seja, são pessoas que nunca nem viram planilhas, computadores, ou que pouco sabem fazer gestão de pessoas, ou até mesmo de elaboração de projeto, etc. Então tudo isso traz uma ineficiência, porque essas pessoas assumem essas posições de assessoramento ou até mesmo de direção, ganham valores de 3 a 15 mil reais por mês para não fazerem absolutamente nada pela cidade, a não ser política. Em que sentido? Em continuar fazendo o trabalho para aquele político que é o padrinho daquele cargo e ele continua com o seu cargo nomeado bonitinho na prefeitura. Muitas vezes ele nem aparece, às vezes ele aparece, trabalha 2, 3 horas, vai embora, e isso gera uma grande frustração nos próprios funcionários concursados, porque estes têm uma série de requisitos para atender, precisam fazer provas, atestarem a capacidade, preencher ficha de controle, controle de ponto, programar as férias, tudo exatamente como diz a CLT ou como diz as leis que regem os servidores naquele município. Mas, quando se diz dos funcionários comissionados, não, é exatamente uma festa. Então, existe uma grande máquina de corrupção instaurada em cargos comissionados, que as pessoas que estão lá exercendo o cargo em comissão não têm capacidade técnica para executar o trabalho que é prestado e muitas das vezes pagam até mesmo pedágio. Pedágio, Diego, como assim? Como significa o pedágio do cargo comissionado? Vamos supor que eu fui nomeado e hoje eu sou assessor da área da saúde. Eu ganho um salário de 7 mil, mas eu não tenho competência alguma para tocar aquela área e receber um salário desse. O que acontece? Quem me nomeou, meu padrinho, que é aquele vereador que fez o acordo lá com o prefeito, ele vai dizer o seguinte: olha só, você vai ter um salário de 7, mas você não vai ganhar 7, ok? Você vai ganhar 4. 3 mil reais todos os meses do seu salário, eu quero que venha para o meu bolso. E esses 3 mil reais do salário desse nomeado vai para o bolso do vereador. Só que ele tem 3 mil de um, 3 mil de outro, 3 mil de outro. Quando fecha o mês, são 30 mil, 50 mil, depende dos cargos e do poder que ele tem de votos. E aí você vai me dizer, muitas vezes esse vereador faz churrasco, compra camisa para time de futebol, paga conta de luz, paga gás, paga uma série de coisas para várias pessoas que chegam no seu gabinete pedindo algum tipo de auxílio. Esse tipo de auxílio não sai de nenhuma verba pública, sai de dinheiro desviado do próprio partido. Então precisa se tomar um grande cuidado, pois a magnitude, a dimensão desse problema é gigante. Nós temos desviado dinheiro da própria prefeitura em cargos comissionados, trabalhos exercidos por pessoas que não têm nenhuma condição de exercer aquele cargo, que malemar aparece para prestar serviço dentro da prefeitura e que todos os anos essas pessoas apoiam candidatos a vereadores ou até mesmo a prefeitos somente para angariar votos, manter esses mesmos padrinhos de cargo lá dentro para eles manterem os seus postos de trabalho, desviarem recursos públicos para esses partidos e para esses candidatos e continuar tudo como está. Uma grande farra, uma grande ineficiência do serviço público e um grande desvio. E quem paga essa conta somos nós. Então, essa reflexão aqui é para você entender um pouco como funciona esse cargo comissionado, de que forma que ele é aplicado e se de fato existe uma ineficiência na nossa cidade em relação a esses cargos. Eu, Diego, acredito que deve haver para ontem uma grande ação de transparência dos cargos comissionados na nossa cidade, em que cada secretaria diz exatamente quais são os cargos, quem são essas pessoas, qual o grau de experiência que essas pessoas têm naquilo que elas estão atuando hoje, qual o salário que cada uma recebe e que elas preencham sim uma folha de ponto, um controle de ponto, que nós consigamos contestar se ela não aparecer para trabalhar. Esse é o mínimo que nós esperamos. E que haja transparência nos cargos comissionados. Eu não sou totalmente contra cargos comissionados. O que eu sou contra é nós nomearmos pessoas para desviar recursos e para muitas vezes nem aparecer e aumentar a ineficiência, enquanto servidores públicos, pessoas que estudaram, pessoas que se dedicaram uma vida inteira para concursos públicos, tenham que trabalhar por elas. Na série de hoje, no vídeo de hoje, falaremos sobre o fechamento dos 3 pilares da corrupção,
com ênfase nos partidos políticos. Então vamos falar sobre os candidatos fantoches. O intuito desse vídeo não é discriminar ou tirar a representatividade de qualquer pessoa, porque realmente qualquer pessoa pode representar alguém, pode de fato levantar bandeiras, e isso é muito importante no legislativo, no parlamento. Mas é chamar a atenção para que sim, em diversas campanhas, se não todas, candidatos que nunca apareceram em nenhuma ação popular, com nenhuma reivindicação, com nenhuma indignação que movia o coração, que movia por alguma ação popular, aparecia do nada. Por exemplo, ex-BBBs, cantores, jogadores de futebol, o próprio Tiririca, que foi eleito deputado federal 2 vezes por São Paulo. Entendo que foi um voto de reivindicação, um voto de protesto no primeiro, mas no segundo mandato ele foi reeleito. As pessoas realmente votaram. E por que os partidos acreditam nessas pessoas? De fato, será que elas apresentam um projeto político bom? Será que de fato elas apresentam alguma representatividade, alguma classe, e que o trabalho que elas têm proposto realmente faz sentido para a política brasileira? Na maioria das vezes não. Eu digo que os partidos políticos normalmente colocam essas pessoas porque eles são grandes chamarizes de voto. Como eles são muito conhecidos, eles realmente aparecem e muitas pessoas votam simplesmente porque tem alguma empatia ou já viu na televisão, então realmente vota. Pois é, tudo isso acontece. Essas pessoas, elas são chamadas por partidos porque elas chamam realmente votos. E cada partido precisa atingir um quociente eleitoral na campanha para que possa eleger os seus candidatos. Ou seja, se aquele partido não atingir um número mínimo de votos, ele não elege ninguém. Então ele traz sempre pessoas muito populares que possam atingir esse quociente, e se atingir, beleza, nós conseguimos eleger essa pessoa e ainda puxar mais algumas pessoas para aquela eleição. Então, o grande foco de partidos, quando colocam candidatos fantoches como candidatos de alguma popularidade muito alta, é exatamente alavancar o número de votos do partido, atingir o quociente eleitoral e conseguir eleger os seus candidatos que estão ali disputando aquela eleição. É preciso tomar um grande cuidado, porque muitas das vezes esses candidatos, eles são populares, eles chamam votos, mas eles não têm nenhum projeto ou nenhuma condição de desenvolver, de discutir, de articular esses projetos lá na Câmara, seja na Câmara Federal, seja na Câmara Estadual ou até mesmo no município. E eles entram lá exatamente para puxar votos e serem fantoches na mão de presidentes de partidos que negociam cargos, votos, a base, contrário ou favorável ao governo. Então é necessário tomar um grande cuidado com tudo isso, sempre olhar com uma cautela muito grande para candidatos fantoches, procurar entender o porquê daquela candidatura, quais são as causas que aquele candidato defende, procurar realmente escutá-lo. Por quê? Muitas das vezes, banners, flyers, outdoors, tudo isso, até mesmo vídeos, tem roteiro. As pessoas pensam antes de falar, as pessoas escrevem tudo o que vai ser dito por grandes marqueteiros. E aquelas pessoas não conseguem, quando está no dia a dia, na realidade do mandato, não conseguem executar absolutamente nada. E fica simplesmente ganhando o teu salário, continuando na mídia e sendo fantoche na mão de grandes presidentes de partidos. Então eu espero que essa série desses 3 vídeos possa ter ajudado a todos vocês a ter uma dimensão dos problemas centrais, dos pilares da corrupção dentro dos partidos, dentro das candidaturas, para que vocês possam aumentar o senso crítico e também buscarem mais informações para que essa eleição não seja como as outras, pois o custo da nossa falta de informação, descrença, falta de interesse por política, ele é muito grande e ele vem de 4 em 4 anos. Obrigado.